Amém. A paz do nosso Senhor Jesus seja com todos, né? E nós, nesta noite, né, queremos, né, honrar aquele que merece toda a honra e toda a glória, né? Assim como nós já estamos fazendo, né? Honrando aquele que merece toda a honra e toda a glória, né? Graças a Deus por isso, né? Fizemos assim uma semana também, meia corrida, né? Não deu para a gente estar aqui participando dos trabalhos, mas pela misericórdia do Senhor, hoje nós aqui estamos, né? E agora lá em casa é um tal de aniversário, rapaz, mas que problema, viu? Teve aniversário dos netos de 18 anos, semana passada, domingo. Hoje é aniversário da Chelsea. E eu falei para a filha, olha, hoje você não adianta que eu não vou faltar no culto. Falei, hoje nós temos, né, vamos, né, cultuar o Senhor. Ela falou, rapaz, eu falei, não, vamos, a gente faz um almocinho aí, isso você, né? Então, eu acho que lá outra semana, para o mês que vem, também já tem logo o aniversário de novo, meu Deus. O problema é que tem muito filho, viu? Mas, bom, graças a Deus por isso, Deus é maravilhoso, né? Deus tem nos dado muita graça, né? E eu louvo a Deus pela vida da Chelsea, né? Que Deus, né, tenha usado aquela menina, né, para nos ajudar, para nos, né, nos dar graça, né? Esses dias, essa semana agora, o meu cunhado, rápidas palavras, meu cunhado, numa situação muito complicada, né? Ficou mais uma semana internado aqui e ninguém conseguia uma internação para ele, e foi aquela luta. E graças a Deus, né, a Chelsea, com o jeitinho dela, né, conseguiu, e ele está lá em Piracicaba internado, né? E até eu peço para que os irmãos orem por ele, né? E que ele está numa situação, está isolado, né? Muito líquido no pulmão, muita falta de ar, né? E está nas mãos de Deus. Deus é quem sabe todas as coisas, né? Foi uma pessoa que já serviu ao Senhor e hoje, né, deixou o Senhor por causa dos vícios, né? E agora é aquele caso que nós sempre falamos aqui, né? Chega uma hora que a conta chega, né, Pedro? E aí fica complicado, né? Mas eu creio que Deus é poderoso para fazer aquilo que os médicos não podem fazer. Amém? Tá? Então nós peço para que os irmãos orem pelo Ailton, né? Ele já esteve aqui há muito tempos atrás, né? E está nas mãos de Deus. Deus sabe todas as coisas, né? Graças a Deus, né? E, então vamos, né, nesta noite, meditar um pouco nisso que nós estamos fazendo hoje. Novamente, eu quero, né, voltar a um assunto aqui, que é um assunto bem conhecido, mas que nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos entender melhor e saber que o Deus que eu sirvo, o Deus que vocês servem, que nós servimos, Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é um Deus que lhe é digno de ser honrado e de ser louvado. Ele é um Deus que lhe é digno de toda honra, de toda glória. E nessa noite eu quero falar mais uma vez sobre o culto. O que é cultuar o Senhor? O que é nós nos entregarmos realmente nesse trabalho que o Senhor tem permitido que nós fazemos? O que é o culto? O que é cultuar o Senhor? E muitas vezes eu fico pensando, sabe, que nós falamos certas palavras, mas nós às vezes não entendemos, nós simplesmente fazemos, olha, eu estou indo hoje no culto, participar do culto, lá eu vou louvar o Senhor, lá eu vou dar minhas glórias, mas o que é realmente cultuar a Deus? E isso me levou a pesquisar um pouco mais sobre esse assunto, né? E eu comecei a ver que nós temos que tomar um pouco mais de cuidado muitas vezes, porque por não sabermos o que é cultuar a Deus. Uma certa feita aqui eu já falei um pouquinho sobre esse assunto, mas foi assim um assunto bem mais rápido, numa quinta-feira, né? E eu voltei novamente nesse assunto. A gente começa a ver certas coisas por aí, meus amados, que olha, a gente às vezes fica até
chateado de ver as pessoas tentando fazer do culto a Deus um culto ao invés de ser ao Senhor, é um culto à sua homenagem. E nós não estamos aqui para representar a nós mesmos, não estamos aqui para representar o pastor Edson, o pastor Pedro Júnior, não estamos aqui, nós estamos aqui para representar o Senhor, que é o Senhor de todas as coisas, que é o Senhor que nos fez, que é o Senhor que nos guia, que é o Senhor que nos dá vida, que é o Senhor que toma conta de nós enquanto nós estamos dormindo. O seu Espírito Santo está conosco em todos os momentos das nossas vidas. E o nosso irmão estava falando sobre isso aqui, ele falou e eu fiquei observando, falei, mas é uma verdade, é um círculo. Mas para que esse círculo funcione, tem uma coisa, tem um propósito. E esse propósito é o culto, é cultuar a Deus, é cultuar o Senhor. Nós temos que entender que culto não é um mero ritual. Culto é coisa séria. Cultuar a Deus é coisa séria. Nós temos que entender isso. Eu quero aqui rapidamente voltar aqui no livro de Romanos, versículo bem conhecido, já foi lido aqui. Já li aqui, mas nós vamos novamente voltar nesse versículo. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Olha só o que Paulo fala ali em Romanos. Portanto, irmãos meus, eu peço que pelas misericórdias de Deus, olha que coisa, eu peço. A palavra pedir aqui de Paulo é uma palavra que tinha um peso muito grande. Era como que se ele dissesse assim, olha, eu rogo. Não é, Pedro? Eu rogo, por favor, prestem atenção. Olha só, eu rogo, irmãos, eu peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo. Olha, santo, agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. É o culto com entendimento, é o culto de que você saiba o que está fazendo. Mas vamos aqui. Então, o que é o culto? A palavra culto, por incrível que pareça, é uma palavra muito conhecida, muito interessante. Se nós usarmos para a agricultura, é cultivar, é você cuidar para que algo cresça, para que algo dê fruto. Olha que coisa. Mas culto no sentido espiritual, ele vai além. O culto é uma homenagem. Vocês entenderam? É uma homenagem a quem? Uma homenagem à divindade. E nessa divindade você está prestando uma adoração a uma divindade, a um ser divino, a alguém que merece ser adorado. Ah, pastor, mas nós vemos aí pessoas venerando tantas coisas por aí. Sim, é verdade, nós vemos isso. Mas eu estou falando de adoração a quem realmente merece. Isso é culto, é cultuar. Cultuar a divindade, cultuar ao Deus Todo-Poderoso. Ah, mas naquela época havia muitos cultos, havia muitas divindades, sim havia, mas Deus era o único poderoso, é o Deus Criador de todas as coisas. Homenagem, homenagear. Então por isso nós temos que saber o seguinte, que quando nós estamos na casa do Senhor, nós não estamos aqui simplesmente para fazer uma homenagem a um ser humano, nós não estamos aqui simplesmente para homenagear o seu presidente da república, não estamos aqui para homenagear um prefeito, não estamos aqui para fazer uma homenagem simples a um vereador, não, nós estamos aqui para glorificar, para homenagear o Deus que fez todas as coisas, o Deus que permitiu que eu estivesse aqui hoje, o Deus que permite que você esteja aqui sentado, é o Deus que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas, o Deus que tem de misericórdia de nós, e que pela tua misericórdia, Ele enviou o seu amado Filho, para que nós pudéssemos continuar com o culto de adoração a Ele. Isso é culto. É por isso que nós estamos aqui. E muitas vezes nós passamos, como eu falei, que no começo aqui, a semana toda quase eu não pude estar aqui no culto, mas eu estava muito preocupado, porque gente, olha, não é fácil.
E aqui, como o apóstolo Paulo, né? Ele fala, ele roga. Olha, não vos amoldem com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, nós temos que entender, primeiro, renovação, transforme pela renovação da sua mente. Irmão, Deus, olha que coisa, Deus não está interessado em dominar a sua mente. Olha, eu vou dominar a sua mente, vou dominar a mente da Suzy para que ela me sirva. Não. Ele não está interessado em dominar a mente de ninguém. O que Deus está interessado, aleluia, é a transformação da nossa mente. É a mudança da nossa mente. É nisso que Ele está né, preocupado, é com a nossa transformação, com a nossa renovação. É isso. Ele não quer dominar ninguém. Ele não precisa usar de hipnotismo para dominar as mentes das pessoas. Não, Ele não precisa. Porque Deus é um Deus vivo e Ele quer que as pessoas o adorem em espírito e em verdade, sabendo aquilo que está fazendo. Então o culto, no culto, nós temos como mostrar isso ao Senhor. Então é isso, irmãos. Cultuar a Deus é coisa séria. Mas vamos adiante. E aí isso me leva a voltar ainda bem no passado. Num passado. Vamos voltar lá no Éden. E aí eu comecei a meditar, eu olhei e falei, nossa, olha aqui que coisa interessante. Adão e Eva não tinham só o trabalho no jardim, de cuidar do jardim, de estar ali no jardim cuidando das coisas. Não. E eu comecei a perceber, quando nós começamos a ler, nós começamos a ver que a vida de Adão e Eva, lá no jardim do Éden, era uma vida de cultuar, de glorificar, era uma vida de entender, de cada vez mais nas suas vidas, naqueles instantes em que ali estavam, de eles cultuarem a Deus, naquilo que eles faziam, no trabalho em que eles faziam, não era diferente, aleluia. Por isso que quando Deus, no período da tarde, descia com eles ali para ter um papo, conversar com eles, era porque eles já estavam cultuando ao Senhor, já o dia todo, aleluia. Não era só aqueles momentos, mas era um momento integral, aleluia. E Deus tinha o prazer em descer ali e participar com eles da alegria em que eles tinham. O culto é um lugar de alegria, o culto é um lugar de graça, de bênção, aleluia, porque é um lugar onde Deus se manifesta. É no culto. Vocês estão entendendo, irmãos? Como diz aqui o pastor Pedro, vocês estão comigo? Amém. Isso é culto. Então Adão e Eva participavam disso, irmão, todos os dias. Não sabemos por quanto tempo Adão e Eva participou desse trabalho, a Bíblia não diz, porque naquela época os dias, os anos não eram contados, o tempo não era contado, não é mesmo, pastor Pedro? Não era contado, então nós não podemos dizer, se for 100, 200 anos, nós não sabemos. O tempo ali não era contado ainda. Mas veio o dia em que essa relação, esse trabalho maravilhoso foi cortado pela desobediência do homem. E aí então o Senhor falou, né, Senhor, tira eles do paraíso. Porque aquela presença gloriosa, todos os dias, do Senhor agora havia se afastado, porque como nós vemos aqui, Deus não se amolda com o pecado. Ele poderia falar, não, tá bom, Adão, fica assim mesmo, tá? Olha, vamos, não, agora você se separou, nós nos separamos. Mas Deus sempre se interessou em obter novamente, em trazer o culto. Mas por que isso tudo, irmãos?
Nós vamos falar, nós vamos entender o porquê. E aí Adão vai, ele com a sua esposa, começam a lavar na terra, mas olha que coisa interessante. Olha como é que Deus começa a trabalhar mesmo assim no coração de Eva. Passa-se um tempo, Deus dá a Eva o primeiro filho. Olha aqui. Deus dá a ela o primeiro filho. Isso é o primeiro filho depois que eles saíram do Éden. E é interessante que o nome de Caim é muito interessante. E Eva, ainda lembrando do culto, da presença de Deus, quando eles estavam ali no Éden. Porque quando o culto, pastores, é um culto de graça, de bênção, a pessoa não esquece. E ela então diz assim, quando ela ganha a Caim, ela diz assim: olha, oh Adão, você não sabe o que? Eu obti do Senhor um varão. Eu obti um varão com a ajuda do Senhor. Aleluia. Oh glória. Ela ainda louvando, ainda lembrando do culto. Lembrando que ela cultuava, que ela sentia a presença do Senhor todos os dias. E quando vem Caim, a palavra Caim vem do verbo hebraico que é liknot, que é adquirir, obter, possuir. E ela chega e dá essa graça ao Senhor, fala: olha, eu adquiri um varão com a ajuda de Deus. Passado um tempo vem o outro, vem Abel. Olha só, vamos ver, se fique bom, me acompanhe aqui para vocês me ajudarem. Vem Abel, Deus continua ali trabalhando para que o culto seja restabelecido novamente. Com Caim não teve jeito, mas Abel começa, não era o problema do sacrifício, irmãos. Eu quero que vocês entendam uma coisa, que não era o sacrifício de Caim que se afastou o Senhor dele. Não, não era o sacrifício, porque eles sabiam, eles entendiam, havia algo que Deus não podia aceitar. E quando Abel oferece ao Senhor o seu sacrifício, o Abel traz para o Senhor o melhor. O Abel traz para o Senhor não só o melhor, mas ele também se fez como sacrifício diante de Deus. Por isso que Deus aceita a oferta de Abel e não aceita de Caim, porque Deus sabia, Deus conhecia o coração de Caim, assim como Ele conhece o meu coração, o seu coração. Ele sabia que enquanto Abel estava com seu coração puro diante do Senhor, oferecendo a si próprio também como sacrifício, o melhor para o Senhor olha lá e fala: opa, é você, eu aceito. Se Caim tivesse também um coração puro, um coração voltado às coisas de Deus, Deus teria aceitado o sacrifício de Caim. Vocês entenderam? Não era o problema da oferta, mas era a maneira em que você se chega diante de Deus. É a maneira que nós nos chegamos diante de Deus para cultuá-lo. É a maneira que nós chegamos diante do Criador para honrá-lo. É isso que Ele está vendo em mim e em você, aleluia. Ele está vendo a nossa maneira, aquilo que nós temos para oferecer ao Senhor de bom, aquilo que nós temos para oferecer ao Senhor de melhor. É isso que Ele vê em nós. E Ele viu isso em Abel. O melhor, aquilo que ele tinha de melhor. E ele oferece ao Senhor. E o Senhor recebe a sua oferta. Amados, quando nós viermos ao culto, nós temos essa obrigação de oferecermos ao Senhor o melhor. Ficamos às vezes a semana toda em casa. Não temos tempo. Estamos aqui apenas 1h30. Mas nesse momento em que você está aqui, lembre do seguinte: ofereça ao Senhor o melhor. Ofereça o louvor ao Senhor o melhor. Ofereça o teu cântico ao melhor do Senhor, para que Ele merece. Aleluia. E Abel oferece ao Senhor o melhor sacrifício.
E é interessante que a Bíblia relata, dá o testemunho de Abel. Vamos lá para o livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 4. Olha só o testemunho que Deus dá de Abel, porque ele ofereceu a Deus um sacrifício melhor. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Preste bem atenção, olha o que o Senhor fala, é o testemunho do próprio Deus, desse homem, aleluia, que foi destruído, foi morto pela inveja. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior de quem? Um sacrifício superior do que Caim. E ele foi reconhecido como justo. E tem mais, quando Deus aprovou as ofertas deles, embora esteja morto e por meio dela ainda fala, aleluia, quando você oferece o culto ao Senhor, como o Senhor deseja, olha, pode passar-se o tempo, aleluia, Deus vai se lembrar de que você um dia estava na casa do Senhor e ofereceu a Ele um sacrifício vivo, aleluia, você cultuou o Senhor de coração, aleluia, você buscou o Senhor de coração, você não estava no culto por um mero costume, não estava no culto por um mero ritual, mas você estava no culto para honrar e bendizer aquele que é o Senhor dos senhores. Vocês entenderam? Vocês estão comigo? É isso, irmãos. Mesmo depois de morto, Deus dá o testemunho de Abel. Olha que coisa. Não era outra pessoa, era Deus dando testemunho dele. Aleluia, oh glórias. Isso é cultuar a Deus, irmão. Isso é culto. Não é um mero, ritual, como eu disse aqui. Bem, mas lá se vai Abel. E as coisas pareciam que já estavam assim meio fora dos trilhos. E aí, estão fazendo uma pequena biografia do culto antes do dilúvio. Pequena biografia, porque não dá para falar muito sobre isso aí, que o assunto é muito extenso. Mas é uma pequena biografia de como se cultuava a Deus antes do dilúvio. Você fala, nossa, mas... irmãos, antes do dilúvio. Passa-se o tempo. E quando nós vamos lá, ainda, em Gênesis ainda, no capítulo 4, versículo 25 e 26, olha só o que acontece. A linhagem de Caim, vou voltar aqui um pouquinho, a linhagem de Caim, depois que ele sai da presença do Senhor, Caim cria uma civilização, Caim cria lá um grupo de pessoas, uma cidade, e essa cidade lhe dá o nome de Enoque. Preste atenção que não é o mesmo Enoque que eu vou falar depois, mas é da descendência de Caim. E ele cria essa cidade, e ali ele leva a sua vida normal. Só que naquela época, o que estava acontecendo, irmãos? Os homens daquela época, preste atenção nisso, eles ao invés de lhe adorar o Criador de todas as coisas, ao invés de lhe adorar o Deus que fez os céus e a terra, ao invés de adorar o Deus que fez a lua e as estrelas e o sol, eles começam agora a adorar a criatura. Olha que coisa, a descendência de Caim. E foi uma descendência muito violenta, muito complicada. Nós vemos ali que alguns dos descendentes de Caim começaram a criar armas, deram um impulso na música. Então dá para você imaginar que naquela época a coisa não estava boa. A cidade de Caim, Enoque, era uma cidade muito grande, muitos habitantes, mas ali começa um outro problema. Haviam se esquecido do Deus de todas as coisas. E começaram a adorar as criaturas. Onde eles olhavam para o sol, eu fico imaginando, naquela época, irmão,
em que não tinha toda essa, né, nuvens, essas coisas que nós vemos hoje, quando você olhava para o céu naquela época, acho que era algo, né, Pedro, que não dava nem para descrever, né? Milhares de estrelas brilhando, os homens achavam, oh, vai que coisa, é isso aí mesmo, é isso mesmo. Geração de Caim começa a adorar a criatura, em vez de adorar a Deus. Começa a cultuar a criatura, em vez de cultuar a Deus. Mas lá no capítulo 4 de Gênesis, nos versículos 25 e 26, ponha na tela para mim. Olha só. Adão teve relações com sua mulher novamente, e ela deu à luz a um filho, a quem chamou o nome de quê? Que nome que chamou? Não confunda Sete com o número 7. Eu já vi muitos pregadores aí, pô, pregadores bons. Olha lá, irmão, olha o número 7 lá, irmão, não tem nada a ver. Não, é a realidade, acho que o Pedro também já viu. Não tem nada a ver uma coisa com outra. A palavra Set, em hebraico, quer dizer substituto. Olha que coisa, Set, substituto, mas na nossa tradução dá 7. A palavra Set quer dizer substituto. Alguém que estava substituindo a quem? Abel. Exato. Era o substituto de Abel. E Deus então concede que Eva tivesse esse filho. Mas olha só, aí a Bíblia é bem clara. Olha só. Deu à luz a 7. Deus, o que ela disse? Deus me concedeu outro descendente no lugar de quem? De Abel, visto que Caim o matou. A Bíblia, irmão, ela às vezes ela é meio concisa assim, né? Ela não vai te explicar tudo, né, em detalhes, porque não dá, não tem como. Não teria livros no mundo em que pudesse caber as escrituras, teríamos que andar com aquele livro enorme. Né? Então a Bíblia é sucinta. Tá bom? Então ela já explicou aí que 7 era o substituto de Abel. Não vou esquecer, né? E que 7 não é um número. Tá bom, moço? Nada a ver. Muito bem, vamos adiante. Olha o versículo 26. Também a Sete nasceu um filho, a quem chamou de Enos. Aqui agora muda. As coisas começam a mudar, preste atenção na segunda parte. Então começou-se a invocar o nome do Senhor, aleluia. 7, o substituto de Abel, logo ele tem a graça de Deus de gerar um filho, e esse filho se chama Enosh. A palavra Enosh em hebraico, olha que coisa maravilhosa, como que Deus faz as coisas. A palavra Enosh quer dizer ser humano, quer dizer humanidade. A partir desse momento, a partir de agora, através da semente de Sete, Enosh, que já estava ali, o filho de Sete, começa-se novamente ao quê? A invocar o nome do Senhor. Deus sempre se preocupou com o culto, aleluia. Parecia que estava tudo. Vocês entenderam, irmãos? Vem 7. E quando se fala em invocar o nome do Senhor, eu fico imaginando que devia de ser algo assim, uma guerra. Bom, hoje nós, né, estamos aí pregando, falando, aí daqui a pouco chega um bonitinho, todo engraçadinho, mas eu não creio nisso. Aí, que isso, rapaz, isso é bobagem, isso é besteira. Ah, mas Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Daí eu não creio. O problema é seu. Você está entendendo, irmãos? Eu imagino que naquela época devia de ser uma guerra muito grande. A linhagem de Caim adorando as criaturas. E esses homens se levantaram e começaram a invocar o Deus invisível, porque eles não viam. Dá para você imaginar, né? A luta, né, Pedro? Não, nós invocamos ao nome do Senhor.
nós cultuamos ao nome do Senhor, aquele que fez as criaturas, aquele que fez o universo. Aí começa-se a invocar novamente o nome do Senhor. E isso se passa há muito tempo, viu, irmãos? Não foi uma coisinha assim, mesmo porque aqueles homens naquela época, meu Deus, viviam, hein? Vocês entenderam? Começa-se a invocar então o nome do Senhor. Então, por isso que eu estou falando, é uma pequena biografia para que nós possamos entender como que é o culto. Deus sempre teve, irmão, cuidado com o culto. Deus sempre quis que o culto fosse elevado, que o culto fosse trazido para as gerações, para as pessoas, para que eles pudessem entender algo muito maior que nós vamos falar mais para frente. Então, através de Enosh, que significa ao ser humano, a humanidade, começa-se novamente a buscar o nome do Senhor, a invocar o nome do Senhor. E eu fico imaginando, como já disse, devia de ser um problema muito sério. Uma geração contra e uma geração a favor das coisas de Deus. Uma geração que lutava contra, que lutava pelo pecado, e uma geração que lutava contra o pecado. Uma geração que falava do amor de Deus, enquanto que a outra geração era uma geração que cultuava a violência, a guerra e a batalha. Não era fácil. E nós vemos irmão, quase a mesma coisa dos dias de hoje. Enquanto nós cultuamos ao Senhor, tem muitos aí que não estão nem aí. Não era fácil. Mas as coisas não eram fáceis e começou. E quando nós vamos ainda mais para frente ainda, como eu já falei de Abel, já falei do substituto, né? Aí passa-se um tempo. Parecia que as coisas estavam, a balança estava pendendo mais para o lado daquelas pessoas. Aí Deus novamente, aleluia, Deus novamente começa a trazer ainda mais uma pessoa. E é interessante que através de um outro personagem chamado Jared, a palavra Jared vem do verbo hebraico Layarden, Leiorden, que quer dizer descer. E a partir desse homem, Deus dá a ele, aleluia, a honra dele gerar um filho. Vamos ler um pouquinho nas Escrituras. Abram suas Bíblias. Ou então veio aqui no telão. Gênesis capítulo 5, versículo 22 a 24. Olha só que coisa interessante. Olha, Jared. Depois que Matusalém, depois que gerou Matusalém, olha só, Enoque andou com Deus 300, quanto? 300 anos. E olha só, continuando, e gerou filhos e filhas, continua 23. Ao todo, Enoque viveu 365 anos. Depois, e Enoque andou com quem? Andou com Deus. E depois, e já não foi encontrado porque Deus o havia. Enoque, filho de Jared. E é interessante que eu fui ver mais um pouquinho sobre Jared. Ele foi o segundo homem que mais viveu na terra. Olha que coisa. Deus falou, não, você vai viver bastante. Jared viveu 962 anos. E o segundo homem, ou seja, o primeiro, que era Matusalém, viveu 969 anos. 7 anos apenas de diferença de Jared. Mas porque Deus tinha um propósito, irmão. Então, naquele mundo tão conturbado, naquele mundo tão difícil, Deus permitiu que esses homens vivessem um pouco mais para que eles pudessem ver, porque visto que Enoque, ele viveu apenas 365 anos. Mas tem uma coisa muito interessante no Enoque. A palavra Enoque é uma palavra muito interessante. A palavra Enoque quer dizer uma pessoa sábia, uma pessoa entendida, uma pessoa que tinha um conhecimento vasto de muitas coisas.
E quando Deus viu que esse homem começa a buscar o Senhor como se devia ser, quando esse homem começa a invocar o nome do Senhor novamente, o culto é restabelecido novamente através de Enoque. Deus olha para ele e fala: olha, não tem mais jeito, você agora. Irmãos, quando o culto realmente, ele é um culto diante de Deus, com as coisas de Deus, um culto comprometido com as coisas de Deus, Deus observa, Deus está procurando nos nossos dias, pessoas que cultuem o Senhor como se deve. É isso. Aquilo que eu já disse, não saímos de casa por um mero ritual, não saímos de casa simplesmente porque eu vou lá, eu vou louvar o Senhor, eu vou buscar o Senhor, e daqui a pouco eu vou para casa, amanhã eu estarei no meu trabalho, estarei trabalhando, quando tiver um culto de novo eu vou, olha que coisa maravilhosa, que bênção, aleluia, e fica só nisso. Eu gosto muito quando Pedro fala assim, que nosso culto ele é constante. O nosso culto não é só aqui, é uma extensão da nossa vida. Cultuar a Deus é uma extensão. Cultuar a Deus não é só aqui, é no nosso trabalho, é lá na escola, na sua faculdade onde você está. É uma extensão, irmãos. Você não é crente só na igreja. Você não só serve o Senhor no momento que você está na igreja. Enquanto você está lá na escola estudando, você está ali representando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus do céu. Você é uma criatura santa, aleluia, uma criatura criada por Deus. Dê valor a isso. Pastor, você não sabe, rapaz, eu tenho um professor que, pelo amor de Deus, só pela misericórdia, eu evito até ir falar com ele, eu sei, tem mesmo. Pastor, o senhor não sabe que lá no serviço onde eu estou, o meu encarregado fica do meu pé. Não importa. Né? Mas você é crente, você serve o Senhor, você é filho de Deus. Não é só na igreja, né, Pedro? Pedro fala aqui, eu dou risada quando ele pode falar. Não somos agentes secretos. Aqui na igreja estamos de paletó e gravata. Chegamos lá em casa, pegamos uma baliza e somos agentes secretos. Lá ninguém, no meu serviço, ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou. Não, você é um servo do Senhor. Você cultua a Deus. Adão e Eva cultuavam a Deus o tempo todo, aleluia. Por isso que a presença do Senhor era constante lá no Éden. A presença de Deus era constante. Quando Abel oferece o melhor sacrifício ao Senhor, ele tinha a certeza, ele sabia que ele estava cultuando a Deus, não era só o seu sacrifício. Quando Enoque começa também a buscar a Deus, a falar das coisas do Senhor, não era somente naqueles momentos, não, era o tempo dele todo, aleluia, diante de Deus, na presença de Deus, que chega o momento que o Senhor fala: olha, sobe para cá. Mas ele havia deixado algo. Irmãos, ele havia deixado. Não foi só aquilo. Nós vamos ainda falar de mais um personagem. Aí isso me leva a falar de um outro personagem. Que também Deus usa ele para conceder a ele um filho. Eu estou falando agora de Lameque. E é interessante que a palavra Lameque, olha só, ela vem de um substantivo hebraico que quer dizer para o rei. Ora, mas por que será que o pai de Lameque dá esse nome para ele? Eu fiquei assim, para o rei. Então havia alguma coisa ali, né, que nós ainda não conseguimos entender. Mas vamos ler aqui em Gênesis, no capítulo 5, versículos 28 a 31. Lameque tem uma coisa muito interessante na vida dele. Olha só, Gênesis capítulo 5, 28 a 31. Gênesis 5. Ao centro, olha só, 38, 28. Volta no 28.
28. 28, 5, 28. Isso. Aos 182 anos, Lameque gerou um. Como é que é? Lameque gerou um. Então, isso com 182 anos. Gera um filho. Mas continua. E o chamou de Noé, dizendo, olha só, uma profecia. E o chamou de Noé, dizendo, ele nos dará descanso das nossas tarefas e do trabalho pesado das nossas mãos, causado pela terra que o Senhor amaldiçoou. O que Lameque queria dizer? Olha, esse homem, esse meu filho, que se chama Noé, ele vai dar descanso. O que eles estavam querendo dizer? Não era um descanso somente da fadiga do trabalho. Não era um descanso somente das coisas que estavam acontecendo, mas sim, irmão, daquela situação que o mundo estava naquela época. E a palavra Noé, para nós, ela vinha bem curtinha. Em hebraico ela é mais curta ainda. Em hebraico ela é só 2 letrinhas. A palavra Noé quer dizer justamente isso, descanso. Olha que coisa. Vem do verbo lanuar, que é descansar, né? Ter aquela folga. Aí então, Lameque fala, olha, é esse vai nos dar o descanso, porque nós não estamos aguentando mais, a situação aqui está feia, a coisa aqui ficou difícil. Viu, irmãos? E não é justamente cumpre com isso, aleluia. Ele vai trazer mesmo o descanso, porque toda aquela geração seria destruída. O Senhor iria começar algo novo depois da construção da arca. E é interessante que Lameque vive somente 777 anos. Bom, mas peraí. Vamos lá. Vamos no verso 31. 5:31. Olha só, ao todo Lameque viveu, olha, 777 anos. 7 e 7. Isso era profético. Entendeu, pastor? Vocês viram que coisa, né? Que coisa interessante. Isso era profético. Deus estava fazendo um cerco, Deus estava fechando o círculo agora ali na vida de Lameque. 7 significava a perfeição divina. 7 mais ainda a perfeição. E 7 o julgamento. Deus estava dizendo que a partir daquele momento, através do nascimento de Noé, e veria novamente um julgamento. Ele estava fechando o círculo na vida daquele homem. 777 significava um fechamento completo. Deus está preocupado com a humanidade. Deus estava preocupado com aquela geração e não poderia mais viver daquela forma. Por isso que ele disse assim, olha, esse homem que vai nascer, esse meu filho, ele vai nos trazer descanso, aleluia. E foi o que aconteceu. Já que o culto já estava sendo despesado, esse homem ia trazer o descanso, aleluia. Amados e queridos irmãos, Deus sempre olha para aquele que cultua o nome do Senhor como é para ser cultuado, para aquele que louva o nome do Senhor como é para ser louvado, para aquele que busca o Senhor como é para ser buscado, aleluia. Ele olha. E Ele está preocupado com isso. Nos dias que nós vivemos, Deus está mais preocupado ainda, porque a nossa situação do mundo hoje não está fácil. Deus está preocupado com os verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade, aleluia. E que nós possamos ser esses. Que nós possamos ser esses. Não sabemos o que irá acontecer, mas nós só podemos prever que as coisas não irão ficar bonitas, não. Então, no momento em que nós podemos cultuar o Senhor, vamos cultuar o Senhor com alegria, vamos cultuar o Senhor, aleluia, como se deve fazer, aleluia, de maneira correta. Que o Senhor olha isso.
Por isso que eu trouxe esse pequeno relato aqui de Gênesis sobre o culto. Deus sempre observou o culto. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que Jesus disse: olha, Pai, sabe o que eu digo? Eu não rogo para que vocês nos tirem, para que tu, Senhor, o tires do mundo. Não, Ele não pediu ao Pai para que Deus nos tirasse do mundo. Sim, mas para que nós continuássemos a ser o que? As testemunhas fiéis dEle, aleluia. Para que nós continuássemos. É por isso que nós estamos aqui hoje. Então Deus sempre olhou para o culto. Muitas vezes nós não prestamos atenção. Amados, eu tenho visto algumas coisas por aí sobre grandes líderes que se dizem homens de Deus, querendo fazer do culto a sua própria maneira. Temos visto coisas aí que às vezes é até engraçada. Porque o culto, irmão, ele não é feito da maneira em que eu quero. Do jeito que eu acho. Eu não posso trazer para a igreja um avivamento para a igreja de uma forma que eu acho que tem que ser. E o que nós temos visto nos dias de hoje? Homens que são os verdadeiros palhaços no púlpito. Verdadeiros palhaços. Estou usando essa palavra, sei que é meia chula, mas é a realidade. Eu já vi aí pregadores, homens que se dizem homens de Deus, se vestido de Homem-Aranha, se vestido de Batman, pensando que a igreja, o púlpito, é como se fosse para ele um lugar dele, como é que se diz assim, abrilhantar a plateia, e que a plateia, que a igreja fosse para ele um picadeiro de circo, aleluia. Mas Deus está olhando, e aquilo que nós dissemos aqui, uma hora a conta chega. Verdadeiros palhaços no púlpito, querendo trazer para a igreja, aleluia, um sacrifício morto. Querendo trazer para a igreja algo que não está dentro das escrituras, mas como ele também já não tem mais a presença de Deus, Deus já se afastou da vida dele, ele começa a inventar historinhas. A igreja não é picadeiro de circo. A igreja é um lugar onde se louva, onde se cultua o nome do Senhor. Não adianta nada eu chegar aqui, pular, sapatear e fazer todos os malabarismos aqui dentro. Se a presença de Deus não estiver conosco, não vai adiantar nada. Se a presença de Deus não estiver na igreja, não vai adiantar. Vocês estão entendendo, irmão? Vocês estão comigo? Se a presença de Deus não estiver na igreja, pastor, vai adiantar alguma coisa? Não, eu não consigo conceber uma igreja morta, uma igreja em que os crentes já não sentem mais a presença de Deus, em que o pregador já não tem mais a presença de Deus. Eu não consigo conceber isso, porque a palavra de Deus, ela diz que a palavra de Deus, ela é viva. Se ela é viva, ela é eficaz, aleluia, e ela vai fazer aquilo que o Senhor tem prometido através da sua palavra. Então, irmãos, é complicado. Cultuar a Deus é muito sério. Cultuar a Deus não é brincadeira. Qualquer coisa que eu faça aqui, se eu estiver fora da direção de Deus, Deus vai cobrar de mim. Irmão, é coisa séria. Aí isso me leva a pensar, me leva ali um pouco em Levítico no capítulo 10. Ponha na tela, Levítico capítulo 10, o primeiro versículo. Nós estávamos esse dia olhando, Levítico capítulo 10. Eu estava esse dia olhando e eu falei, meu Deus, quanto trabalho para que trouxesse, ali, fizesse a consagração de um sacerdote. E olha só o que aconteceu. E o mais interessante é que esses homens não eram homens comuns. Eles eram filhos de Arão. Bom, e às vezes eu olho, quando eu fico vendo essas coisas, essas
malabarices que são feitas nos púlpitos, em nome do culto, em nome de cultuar o Senhor. Eu começo a pensar, meu Deus, se fosse naquela época, Pedro, ia ter muito churrasquinho no altar, viu? Verdade, irmão. A coisa é séria. Verdade. Olha o texto. Vamos ver o texto? Olha só, presta atenção no texto. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo. E acrescentaram incensário e apresentaram o fogo não autorizado diante do Senhor. Ao contrário, olha aqui, ó, ao contrário do que eles lhe haviam ordenado. Bom, eles foram preparados para o sacerdócio. Se você lá no versículo do capítulo 9 de Levítico, você vai ver aquele cuidado, tudo para que eles fossem preparados, separados para o sacerdócio. E olha no versículo 2, então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, e eles morreram diante do... Amados, quando eu falo que a coisa é séria, é séria. Nós queremos cultuar a Deus da maneira em que nós achamos que deve ser, é problema. E aí o que aconteceu? Olha. E tem mais. Moisés disse a Arão, foi isso que o Senhor disse? Foi isso que o Senhor falou? É isso que o Senhor pediu para que eles fizessem? E olha, ele continua. Aos que de mim se aproxima, Deus falando, santo, olha só, me mostrarei, à vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ó, se calou. É sério. Bom, nós não estamos diante de uma personalidade humana. Estamos diante de Deus. Estamos diante de Deus. Então, por isso, veja o culto que você tem oferecido ao Senhor. Veja aquilo que você tem oferecido no seu dia a dia. Faça aí é coisa séria. Eles foram consumidos por quê? Acharam que podia chegar, pegar o incensário. Tá tudo bem. Olha, eu já sou consagrado mesmo. Eu agora já sou filho de sacerdote. E vamos lá com o incensário, né? Vocês já viram incensário, né? Quem que já foi católico que sabe, né? Vamos lá, que maravilha, vamos lá. Não, mano, não é assim. As coisas de Deus não funcionam dessa forma. É muito sério. Então, quando eu disse aqui, irmãos, que existem grandes homens de Deus aí que estão brincando com a palavra de Deus, é a realidade. Aí você pode perguntar para mim, mas pastor, por que então esse cara não é logo consumido, já não vira churrasco logo no altar? Por que isso não acontece? Mas é por causa da misericórdia de Deus. Mas a conta chega. Uma hora não... Irmão, podem ficar fazendo os malabarismos no púlpito. Pode se transformar em Homem-Aranha. Pode dar pulo, tentando avivar a igreja. Se não tem a presença do Senhor, irmão, nada adianta. Moisés, quando se viu numa situação que ele estava ali, que ele viu que não tinha jeito, que a coisa estava apertando, ele chega e fala, Senhor, olha, tem uma coisa, hein? Olha, se tu não for comigo, hein? Se a tua presença não estiver comigo, não me faça sair desse lugar. Mas nós temos um momento que nós falamos, Senhor, eu preciso da tua presença. Eu preciso da presença do teu Espírito Santo na minha vida. Senão não tem como. E o que nós temos visto é que hoje, muitos grandes líderes já perderam a presença de Deus. E aí tentam fazer coisas, malabarismo na igreja, tentando avivar a igreja. Já não tem mais a presença. Tempos atrás já, eu estava conversando com minha irmã. E ela falou para mim assim, pastor, a minha mãe, ela está em uma igreja muito conceituada, e ela queria que eu fosse com ela
para visitar um tal de um templo aí, tal, um templo muito bonito, e eu fui com ela. E aí, pastor, o pouco que a gente tem aprendido, ela falou, foi muito sincero, um pouco que nós temos aprendido lá na igreja, pastor. Nós comecei a ver que não tinha nada a ver com a realidade bíblica. Falei, nossa, irmã, você vai se perceber, pastor. Mas então, me explique. Irmão, muita suntuosidade. Aquela coisa muito bonita. A igreja cheia. Falei, mas e aí? E aí, meu amado, ele fala, ela contando para mim. E aí, meu querido? Eu não senti nada de Deus naquele lugar. Olha só, não era falando, não era uma pessoa muito firme, não. Eu não senti nada de Deus. Eu vi muita ostentação, eu vi muito brilho, eu vi muito luxo. Só para o irmão ter uma ideia, os guardas de lá pareciam aqueles MIB. Terno preto, aquele... óculos preto, e na hora que você desse um passo em falso, ele já estava perto de você. O que foi? Ela falou, mas sabe, pastor, eu não senti a presença de Deus lá, eu não vi nada de Deus. Amados, esse é o maior perigo. Quando nós vamos lá em Apocalipse, nas cartas à igreja, João fala, o Senhor Jesus falando para João fala sobre isso, irmão. Que você não sabe ainda que está morto. É coisa séria. E era para completar, ela disse assim, depois, pastor, depois de um tempo que nós estávamos lá, aí um personagem chega de helicóptero, abre-se uma bobada lá em cima, e essa pessoa desce de helicóptero até o púlpito. Eu falei, meu Deus. E ela me contando. Tem mais, pastor. As pessoas que estavam lá dentro. Olha, irmão, até onde nós chegamos. As pessoas que estavam lá dentro começaram a olhar para aquele homem extasiadas. Parecia que estavam vendo um Deus. Falei, meu Deus. Estou falando isso para vocês, irmão, para que vocês entendam que tem muitas coisas aí ainda. Que não é mais cultuar a Deus. Viu, irmãos? Não é mais culto a Deus, é culto à personalidade. Estão voltando ao mesmo tempo de Caim, em que eles adoravam a criatura ao invés de adorar o Criador. Aleluia. Então isso é perigoso, irmão. A igreja jamais pode se amoldar ao costume do mundo. Nós estamos no mundo, por isso que Jesus fala, pai, eu não peço que eu tire do mundo. Não precisa tirar. Mas dê graça a eles. Vamos ler aqui rapidinho. A nossa hora já está, meu Deus, nossa hora aqui já está avançada. 1 de João 2, do 15 ao 17. 1 de João, olha aqui que João fala. 1 de João. E o que está acontecendo nos nossos dias justamente é isso. Que muitas das igrejas hoje estão tentando se amoldar ao mundo. 1 de João, né, João? Não. 1 de João, capítulo 2. Não precisa ter pressa não. Vai lá, irmão. Vai devagar. 1 de João. Vamos lá, está lá longe ainda. Está bem longe. 1 de João. Isso, 1 de João. Exatamente. Capítulo 2, versículo 15. Amados, em algumas versões está assim, amados, não ame o mundo, nem o que nele há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha o versículo 16. O mundo, pois tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Próximo, 17. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, o que acontece? Mais uma vez,
aqueles que fazem a vontade de Deus. Vocês viram? O que tem acontecido, irmão, nos nossos dias é ao contrário. Homens tentando se amoldar às coisas do mundo. E aí vem aquela palavra, sabe, pastor, você não entende. As coisas mudaram. Olha, se Jesus estivesse aqui hoje, tem pessoas que dizem assim, ali eu faria a mesma coisa, será? Não. Deixa eu dizer uma coisa. Quando Jesus veio ao mundo, as coisas ali estavam bem diferentes. Estava bem diferente, não estava, pastor? Jesus em algum momento se amoldou ao costume? Não. Ele era judeu, permaneceu judeu, foi crucificado como um judeu. Mas em nenhum momento Jesus se amoldou e se acostumou com as coisas do mundo. Sabe por quê, irmãos? Que a palavra de Deus ela é uma só. A palavra de Deus não tem variação, não tem mudança. Eu já disse aqui, vou tornar a dizer, que há milhões de anos, há bilhões de anos, não sei quanto era a palavra de Deus, ela continua sendo, nos nossos dias de hoje é a mesma palavra. Vai se passar o tempo, vai se passar os anos, daqui a 1.000, 2.000, milhões de anos, e não há um tempo em que você não consegue nem pensar, ela vai continuar sendo a palavra de Deus. Irmãos, ela não muda. Por isso que Jesus disse, olha, vos digo uma coisa, que vão passar os céus e a terra. Não é isso que Jesus disse? Passa os céus e a terra, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não adianta nós queremos nos amoldarmos ao mundo, irmão. É o mundo que tem que se amoldar com a palavra de Deus. Não adianta eu querer dizer, não, eu tenho que fazer assim, porque as coisas mudaram. Olha, porque olha, se nós não fizermos assim, não, Deus vai nos dar meios para levar a sua palavra, para que ela possa atingir um número maior de pessoas. Deus vai nos dar meio, Deus é sábio. Você não precisa mudar a palavra, você não precisa tirar aquilo que o Senhor tem te dado. Continue sendo aquele que você é. Ame a palavra, busque a palavra, esteja com a palavra, ande com a palavra, não importa o que digam, mas ela é a palavra de Deus. Passe o tempo que passar, ela é a palavra de Deus. Não podemos nos amoldarmos ao mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Vivemos no mundo, mas nós temos uma outra esperança. É como nós está lá em Hebreus, quando fala sobre a fé de Abraão. Que Abraão lhe é chamado para sair da sua terra. Ele poderia ter muitas objeções ali diante de Deus, falar, Senhor, puxa vida, né? O Senhor me manda eu sair da minha terra, da minha parentela, e manda eu ir para uma terra que eu nem sei. Mas era a palavra, ele creu na palavra, irmãos. E aí o autor aos Hebreus continua dizendo assim, olha, e na verdade foi isso mesmo, eles andaram na terra, como se fosse na terra estranha, eles esperavam pela promessa, andaram na terra, caminharam na terra. E tem uma coisa, que se eles começassem a se lembrar do local de onde eles estavam, é claro que eles queriam se voltar para trás, mas eles esperavam, aleluia, esperavam em Deus, esperavam naquele que tinha prometido para eles uma cidade cujo artífice e construtor é Deus. Não importa o que as pessoas falem. Mas você é muito quadrado, não tem problema. Eu prefiro ir quadrado para o céu do que redondo para o inferno. Ora, irmão, é a realidade. É a realidade, não é mesmo, Pedro? Ora, que negócio desse, você é um quadrado, não tem problema. Só mesmo, é um quadrado mesmo. Bom, a gente vê cada coisa, irmão, que às vezes a gente, né? Oh, meu Deus, é de misericórdia. Mas é assim, irmão, não devemos nos amoldarmos ao mundo. Não adianta. Estamos no mundo. Mas nós também, assim como Abraão, esperamos o quê? Uma cidade, cujo artífice e construtor é Deus. Esperamos algo. E é isso que nós devemos, né?
E vamos adiante. Para nós já encerrarmos, quero ler aqui, né, mas se der tempo, uns 2 versículos apenas, né? Mas uma das coisas que eu falei tanto, mas não falei. Mas então, qual é o objetivo do culto? Por que do culto? Por que cultuar? Qual é o objetivo, então, de cultuar a Deus? Qual é o objetivo do culto, então? Existem algumas coisas que é muito interessante você saber. Primeiro, que um dos objetivos do culto é fazer com que nós conheçamos a Deus. Por isso que Deus, através dos séculos, Ele começa a levantar sempre pessoas que o adorassem, pessoas que o buscassem, pessoas que o reconhecessem. Então, um dos objetivos do culto é fazer com que o ser humano, nós, conheçamos ao Criador. É um objetivo. O outro objetivo é nós sentirmos a presença do Senhor como ela é na nossa vida, através do Espírito Santo. É outro objetivo do culto. Quando você começa a conhecer a Deus, o Espírito Santo vem na tua vida e começa a fazer morada, você começa a entender melhor as coisas de Deus, você começa a dar ouvido ao Espírito Santo, você começa a dar ouvido à palavra, você começa a entender a palavra, e aí então a presença de Deus, que é o terceiro objetivo, ela se faz presente na tua vida em todos os dias. Esse é o objetivo do culto. É por isso, irmãos, que eu começo a pensar nos santos anjos lá na glória. Eles louvam e bendizem o Senhor o tempo todo. Não dá para a gente usar uma palavra correta, porque a palavra que seria mais certa para nós, que somos meros mortais, seres humanos, seria que eles continuam adorando a Deus, louvando a Deus, aleluia, dando graças a Deus, glorificando o nome do Altíssimo. É continuamente, é para sempre. É por isso que o culto na nossa vida não é coisa passageira, ela é algo da nossa vida, ela faz parte, ela tem que fazer parte da minha vida, da tua vida. Cultuar a Deus é isso, não é só o momento. Se os anjos lá adoram o Senhor continuamente, porque lá não existe tempo, lá não existe dia nem noite, né, pastor? Esse relógio, dia e noite, quando você vai lá em Gênesis, nós vamos ver que Deus estabeleceu para nós. As estações, Ele estabeleceu para nós. Mas no mundo celestial não existe isso. Dia, noite, tempo. Vamos. Então, o que Deus tem preparado para mim e para você vai muito além das nossas expectativas. Então, vale a pena, aleluia, vale a pena. A gente sair de casa e vir aqui e cultuar o Senhor como se deve, vale a pena. Né? Mais um versículo. Já estou encerrando aqui, né? Talvez eu não li ainda aqui, mas vamos ler aqui Romanos 12, 11 e 12. Olha, Romanos 12, versículo 11 e 12. Vamos lá? Romanos 12, versículos 11 e 12. Olha o conselho de Paulo. Olha, nunca falte a vocês o zelo. Antes sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Olha, nunca falte em vocês o zelo, o cuidado. Zelo é ter cuidado. Tá? E agora o 12, alegrem-se na esperança. Lembra que eu falei que o Senhor está preparando para nós algo que vai além da nossa expectativa? Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem no que? Viu, irmãos? Então vale a pena. Alegre-se na esperança. É isso, irmãos. Os anjos não precisam pensar nisso, mas nós precisamos. Assim como Abraão sai da sua terra, ele se alegrou, ele tinha esperança de encontrar coisas boas. É claro, senão ele não ia. Então é isso, irmãos. Tá? Último versículo para nós encerrarmos. Irmãos, olha só Romanos ainda 15, 13. Olha só. Romanos 15, 13. Que o Deus, olha só que interessante. Que o Deus da esperança
os encha de toda alegria e paz por crerem nele, para que vocês transbordem na esperança e no poder do Espírito Santo. Aleluia! É isso. Então, irmãos, nós estamos vivendo nessa época, irmão, que Deus nos encha de esperança, que Ele nos encha de toda alegria, de toda paz, né? E por quê? Para que nós possamos transbordar no quê? Na esperança e no poder do Espírito Santo. Irmãos, quando nós fizermos isso mesmo de coração, o culto vai ser diferente. O culto vai ser outro. Você vai saber que você agora está cultuando ao Senhor, né? Sacrifício vivo realmente. Assim como Abel, que oferece ao Senhor um sacrifício que o Senhor o aceita, não foi só porque ele ofereceu o melhor, não, é que Abel se dispôs a oferecer por inteiro seu coração, seus pensamentos, sua alma, estava pronta ali naquele instante para servir o Senhor, e o Senhor viu. Mais uma outra coisa, mesmo quando a pessoa ainda é meio reticente, ainda está difícil de entender, o Senhor chama Caim e conversa com Caim. Sempre há uma oportunidade. Deus não deixa de dar oportunidade. Ele dá uma oportunidade muito grande para Caim. Ele chama Caim lá no capítulo 4, versículo 4 em diante, quando ele chega para Caim e fala assim: Caim, peraí, por que você caiu a sua cara? No hebraico está assim mesmo, viu? No hebraico está mesmo, na filupanerra. Por que caiu a sua cara? E para nós é o nosso semblante, né? Você falando para ele assim: mas por que você está aí bicudo? Se você fizer o bem, olha só, por isso que eu falei para vocês, olha que o sacrifício de Abel, Deus olhou tudo. Se você fizer o bem, não é o problema de você oferecer o fruto da terra, não é isso, eu não estou. Mas se você fizer o bem, Caim, você for bom, você for uma pessoa correta, uma pessoa justa, eu não aceitaria o seu sacrifício. Falando para Caim, olha só. Mas agora, Caim, eu quero te dizer uma coisa para você, hein? O pecado, está ali, E tem mais uma coisa, Caim. O pecado te quer, hein? O pecado quer te dominar. O pecado quer pegar você. Mas é o teu dever dominar. É o teu dever dominar essa tua ira, esse teu pecado. Sempre há uma esperança. Só que Caim, ao invés dele chegar, falar: não, realmente, eu vou mudar de vida. Vou começar a oferecer a ti sacrifício vivo. Eu vou começar a oferecer assim, embora eu seja agricultor, eu vou começar a oferecer a ti o melhor. Mas ele fez o contrário. Aí nós já conhecemos a história. Estão entendendo? Sempre há uma oportunidade. Deus sempre deu chance. Quando aqueles homens lá, antes do dilúvio, que Noé constrói a arca, não sabemos quanto tempo, mas cada madeira, cada prego que era pregado naquela arca, era um sinal de alerta. Ninguém ouviu. Vou mais adiante. E Deus ainda deu mais uma chance. Isso que eu fico, olha como é que Deus é maravilhoso. Mas se fosse nós já fechava a porta logo. Vamos embora, vai, deixa esses homens aí. Deus espera mais 7 dias. Tem coisa, né, Pedro? Você não podia falar, trancou a porta, olha, vamos jogar, vamos encher isso aqui d'água logo e acabou. Mas o Senhor ainda espera por mais 7 dias ali. E ninguém chegou, pelo menos bateu na porta da arca e falou: não, vamos entrar. Ninguém. Deus é misericordioso, irmãos. Viu, irmãos? Deus é misericordioso. Mas chega um momento em que, como nós dissemos aqui, esse bordão pega. A conta chega. Não tem jeito. Não tem como. Deus é misericordioso. Então, amados,
nós sairmos de casa. Não pensem que somente estamos saindo de casa para vir cultuar o Senhor aqui. Não. O culto deve ser uma extensão da nossa vida. Aleluia. Cultuar o Senhor é todos os dias, todos os momentos. É no trabalho, é onde nós estivermos, é na escola, esteja onde você estiver. Cultue o Senhor. Louve o Senhor. Busque o Senhor, não importa. Faça da sua vida um culto vivo, um sacrifício vivo, como nós lemos aqui no começo ao Senhor. Que é isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor se agrada. E nós temos essa oportunidade hoje, irmão. De repente nós não sabemos, o Senhor desliga a chave, né, da nossa respiração e olha só para cá. E aí, queridos? Enquanto nós estamos aqui, irmãos, vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar esse momento de glorificar, de dar glória a Deus, de honrar, né, aquele que teve de misericórdia da minha vida e da tua vida. Que se eu estou aqui hoje, eu posso dizer que eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Senão eu não estaria, você jamais teria ouvido falar do pastor Moré. Mas eu estou aqui porque ele teve de misericórdia da minha vida, da minha alma. Então eu tenho que render-lhe graça, render-lhe culto. E tudo que eu fizer, irmãos, ainda é pouco. Ainda é pouco. Pelo que ele fez por mim. E para muitos aqui, que vocês sabem que eu estou falando. Para muitos, o que Deus tem feito na vida de muitos aqui. Se nós ficássemos 24 horas, anos e anos de joelho, ainda não pagaria o que o Senhor fez por nós. Então nós devemos a Ele culto, honrá-lo, né? Irmãos, nossa hora já chegou, né? Tinha mais coisas, não vai dar tempo para a gente falar, mas lembre-se de que vamos estar sempre oferecendo ao Senhor sacrifício vivo, agradável a Deus. Que assim o Senhor vos abençoe, que assim nós possamos a cada dia, né, honrá-lo, buscá-lo, adorá-lo, porque o culto é isso, é uma homenagem a um ser divino que merece todo o nosso respeito. E as palmas louvam o Senhor Jesus. Amém.